Capítulo 21. Resposta. A Lumian ficou em silêncio, os olhos grudados no pedido de ajuda restaurado. Embora o que ele descobriu não fosse necessariamente o conteúdo da carta, afinal, as palavras poderiam criar outras frases como as pessoas ao nosso redor precisam de ajuda o mais rápido possível, estamos ficando mais estranhos. Ele não pôde deixar de sentir um peso pressionando seu coração. No passado, ele poderia ter considerado isso uma brincadeira, mas muitas coisas anormais estavam acontecendo em Cordu, e essas foram apenas as que ele percebeu. Não posso fingir que não vi nada, nem posso fingir que nada aconteceu. Grande Sour disse que uma pessoa com coração e mente normais precisa saber como evitar o perigo. Eles não deveriam ficar debaixo de um muro ao descobrir que ele está prestes a desabar. Ele saiu de seu devaneio e se decidiu. Ele não podia arriscar ficar em Cordu nem mais um minuto. Ele teve que sair com a irmã e tinha que fazer isso agora. Quanto à normalidade, os funcionários sem dúvida lidariam com isso. Os aldeões de Cordu estavam sob sua proteção e Lumian não tinha o dever nem a capacidade de assumir tal responsabilidade. Além disso, tenho que acelerar a exploração das ruínas dos sonhos e me esforçar para obter superpoderes em um curto espaço de tempo para lidar com quaisquer acidentes que possam acontecer quando eu sair deste lugar. A urgência da situação encheu de uma sensação de imperativo que ele não poderia ignorar. Ele precisava ficar muito mais forte se quisesse proteger sua irmã e garantir sua segurança. A última coisa que ele queria era que ela fosse implicada em qualquer anormalidade que pudesse surgir antes de deixarem Cordu. Mantendo sua missão em mente, Lumian devolveu cuidadosamente seu livre-bleu ao seu lugar original. Então, ele pegou o pedaço de papel contendo as palavras e frases anteriores e desceu as escadas propositalmente. Ele foi até o fogão e jogou o pedaço de papel nas chamas famintas. Uma vez lá fora, Lumian não perdeu tempo e foi direto para a Altaven. Mas ao se aproximar da porta, encontrou-a bem fechada, uma indicação clara de que o proprietário e barman, Maurice Bennett, provavelmente tinha ido assistir ao funeral de Narouka. Mesmo assim, Lumian sabia que, sendo um hotel de meio período, era impossível trancar todas as portas durante o dia sem incomodar os hóspedes. Então, ele seguiu por uma trilha lateral e entrou pela porta dos fundos. Subindo as escadas, Lumian examinou o corredor, mas não viu ninguém à vista. Baque. 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 Os passos de Lumian ecoaram enquanto ele subia as escadas para o segundo andar da pousada. Ele parou do lado de fora da porta do quarto da mulher enigmática, examinando a maçaneta em busca de algum sinal de não perturbe. Não encontrando nada, ele inspirou profundamente e expirou lentamente, estabilizando-se. Com um movimento do dedo, ele bateu levemente na porta. Bater. 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 Ele bateu 3 vezes seguidas, mas não houve movimento lá dentro. Bater. Bater. Bata. Sem resposta. Lumian tentou novamente, desta vez batendo com mais firmeza. Ele bateu na porta, mas a sala permaneceu em silêncio. Ela não está aqui? Lumian franziu a testa. Ela foi ao funeral de Narouka. Sem perder um momento, ele desceu as escadas e saiu da pousada, indo direto para o cemitério ao lado da catedral. No caminho, ele passou pela casa de Narouka, onde os enlutados que se despediram na porta se dispersaram e se dirigiram ao cemitério para aguardar a procissão. Lumian examinou a área, seus olhos examinando a paisagem até avistar uma figura emergindo da casa. Não era outro senão Pons Bennett, o irmão mais novo do padre. O que? O coração de Lumian deu um pulo quando ele se encostou no prédio próximo, tentando permanecer discreto. Não era estritamente proibido entrar na casa do falecido, pois isso poderia influenciar a sorte da família. Pons Bennett parou em frente à casa de Narouka e sussurrou algo para Arnaut André, o filho mais novo da velha. Após uma breve conversa, Pons Bennett partiu, deixando Arnaut trancar a casa e dirigir-se ao cemitério. A morte de Narouka é realmente um pouco peculiar. Lumian franziu a testa e murmurou para si mesmo silenciosamente. Ele agora sentia que talvez a coruja não fosse culpada pela morte de Narouka. Era mais provável que o grupo do padre tivesse algo a ver com isso. A coruja pode estar simplesmente cumprindo seu dever, de tirar as almas dos mortos em Cordu. Aconteceu de parar no caminho e observar Lumian por um tempo. Claro, Lumian teve um palpite ainda mais assustador, e se o grupo do padre e a coruja estiverem conectados? Suas peculiaridades e atividades clandestinas poderiam ser atribuídas aos restos mortais do bruxo.
Antes de sair de Cordu, devo encontrar uma oportunidade de compartilhar minhas ideias com Rian, Lea e companhia. Espero que eles descubram a verdade e ponham fim ao problema rapidamente. Lumian desviou o olhar e murmurou para si mesmo enquanto se dirigia para a Catedral do Eterno Sul Ardente. Apesar de parecer sombrio e solene durante o funeral, Lumian manteve um olhar atento sobre cada aldeão, na esperança de detectar qualquer anormalidade no seu comportamento. Infelizmente, seus esforços não produziram frutos. No entanto, ele tinha uma leve suspeita de que alguns dos aldeões estavam usando uma fachada. Além disso, a mulher enigmática que lhe concedeu a carta de tarô não foi encontrada em lugar nenhum no cemitério. À medida que a noite caía sobre a residência semi-subterrânea de 2 andares, Aurora fixou os olhos em seu irmão, Lumian, e perguntou: onde está o seu roteiro? Deixe-me ver. A expressão de Lumian ficou séria quando ele respondeu: tenho uma coisa para lhe contar. Aurora examinou seu rosto. Algum animal selvagem da aldeia mastigou seu roteiro de novo? Não, Lumian sussurrou, em voz baixa. Eu descobri algo com aqueles estrangeiros. O sorriso de Aurora desapareceu quando ela assentiu, gesticulando para que ele continuasse. Lumian revelou como Rian e sua turma estavam bisbilhotando, investigando uma carta e a peculiaridade do livre Bleu em casa. Ele falou de suas suspeitas em relação a Madame Poilise e ao conteúdo da carta, que desenterrou usando o livre Bleu de Raymond. Por fim, sugeriu: temos que deixar a aldeia o mais rápido possível e seguir para Dariege. Não, Bigorre. Ficaremos lá por um tempo. Aurora não respondeu imediatamente. Ela refletiu sobre a sugestão de Lumian por mais de 10 segundos. Esta é realmente a melhor escolha por enquanto. No entanto, há um problema. Se fugirmos repentinamente de Cordu enquanto os oficiais estão investigando, isso não chamará a atenção para nós? Será que eles nos interceptarão e nos tornarão o foco de sua investigação? Tudo bem se eu não for um Beyonder, mas sou um Beyonder não, oficial. Serei capturado e purificado pela Inquisição. Lumian estava perdido, um amador em um mar de veteranos experientes. O problema em questão era um enigma que ele nunca havia enfrentado antes e, por um momento, ficou sem palavras. Ele finalmente conseguiu gaguejar. Então qual é o plano? Saímos e nos escondemos em outra cidade, em outro país? Ah, Lumian, você está me superestimando, disse ela. Esses 3 estrangeiros são mais poderosos do que você pensa. Se houvesse apenas um, eu poderia enfrentá-los, mas 3? E se houver uma emboscada fora da aldeia? Talvez eles estejam apenas esperando que nós fujamos. Lumian ficou sem palavras. Ele tinha que admitir que, comparado à irmã, ele ainda tinha as orelhas verdes. Ele simplesmente não tinha o mesmo nível de experiência ou atenção aos detalhes que ela possuía. Você é muito impulsivo, disse Aurora, balançando a cabeça. Mas suponho que isso seja esperado. Afinal, que jovem não tem um pouco de fogo na barriga? Ela parou por um momento. Amanhã de manhã você vai me fazer um favor. Vá até o escritório do administrador e me ajude a enviar um telegrama para Nouvelle-École. Pergunte a eles quando será realizado o próximo salão de autores. Aurora era uma colunista querida da Nouvelle-École. Apenas o administrador e o padre possuíam uma máquina de telegramas, reservada para comunicações de emergência. Os aldeões poderiam usá-lo, mas a um custo enveredor. Aurora percebeu a confusão de Lumian e rapidamente explicou seu plano. A Nouvelle-École tem me implorado para promover meu trabalho em Trier, mas sempre recusei, inclusive, no mais recente salão de autores. No entanto, se eu pedir que me convidem agora, eles aproveitarão a oportunidade e até reembolsarão nossas passagens de trem. Nossa partida parecerá normal e, mesmo que estejamos sendo vigiados, não seremos suspeitos. Posso enganá-los temporariamente quando chegar a hora. Contanto que não deixemos que a anormalidade nos corrompa, nossas chances de escapar de Cordu são altas. Lumian deu um suspiro de alívio. Tudo bem, disse ele. Em apenas alguns segundos, Lumian fez uma pergunta intrigante para Aurora. Aurora, o grande Swell, Beyonder é um termo para pessoas com superpoderes? Sim, respondeu Aurora, optando por não dar mais detalhes. No entanto, Aurora deu um sorriso malicioso e disse: então, você realmente vai abandonar seus amigos e fugir de Cordu? Devo ter perdido a parte em que esse é o meu problema, Lumian bufou em resposta. Manter sua irmã segura era sua prioridade no momento. Aurora estalou a língua e riu. Ah,
Lumian, você é uma delícia. Diga isso de novo, certo? Quantas vezes você já disse isso antes? E, no entanto, todas as vezes, você oferece sua ajuda silenciosamente ou dá-lhes um aviso falso, continuou Aurore. Essas eram questões triviais, defendeu-se Lumian. No entanto, a anormalidade que enfrentavam agora era uma ameaça real à segurança de sua irmã. Ok, Aurore suspirou, não querendo discutir com a criança. Vamos preparar o jantar. É a sua vez de cozinhar hoje. Lumian grunhiu laconicamente e foi em direção ao fogão. A noite estava escura, a lua vermelha obscurecida por nuvens espessas. Lumian terminou de se lavar e deitou-se na cama. Uma preocupação visível surgiu em seu rosto. A resposta de Aurore não foi ruim, mas Lumian estava preocupado que as anomalias na aldeia irromperiam a qualquer momento enquanto esperavam pela resposta da novela em Ecli. Lumian estava desesperado para aumentar sua força e obter superpoderes nas ruínas dos sonhos parecia a opção mais fácil. No entanto, ele não conseguiu encontrar aquela senhora o dia todo e não teve nenhuma sugestão correspondente. Ele não teve escolha a não ser experimentar sozinho. A situação era como uma flecha armada, pronta para disparar, e Lumian não podia se dar ao luxo de hesitar. Sem hesitar, Lumian se recompôs e adormeceu lentamente. Capítulo 22 Arranjos. Lumian acordou com o mundo envolto em uma névoa tênue e cinzenta. Com facilidade e prática, ele pulou da cama e correu para a janela. Seu olhar caiu sobre a montanha, um gigante imponente de pedras vermelho acastanhadas e solo marrom avermelhado que assomava no deserto além. Apesar do seu tamanho modesto, com apenas 20 ou 30 metros de altura, a montanha parecia estender-se infinitamente para cima, perfurando os próprios céus. Lumian se viu, usando as palavras pico da montanha para descrevê-lo, tão profundo foi o impacto que teve sobre ele. Sob sua estrutura maciça, as ruínas de estruturas dilapidadas cercavam a região selvagem desolada, empilhadas umas sobre as outras, camada após camada. A julgar pela constituição do monstro que empunha a espingarda, eu diria que ele é altamente habilidoso tanto para correr quanto para pular. Ele também parece possuir um certo grau de inteligência, capaz de empunhar uma arma tão complexa quanto uma espingarda. Ele tem habilidades de rastreamento incrivelmente fortes, e não posso descartar a possibilidade de possuir algum tipo de superpoder, assim como Aurore. À medida que Lumian concentrava sua mente, detalhes do alvo começaram a surgir. Seu julgamento inicial foi sombrio. Se ele tentasse enfrentar o monstro com a espingarda, sua chance de sobrevivência seria de apenas 10%. E se ele tentasse utilizar sua característica especial, isso apenas aceleraria sua morte. Sua meditação era uma faca de dois gumes. Isso o levou à beira da morte, tornando-o vulnerável até mesmo ao menor ataque do inimigo. Ataques furtivos e assassinatos também não eram opções viáveis. A outra parte possuía uma habilidade incrível de rastrear seus movimentos, tornando inúteis qualquer tentativa de furtividade. Além disso, Lumian não tinha o equipamento necessário para montar um ataque à distância. Um revólver teria sido uma dádiva de Deus. Nos últimos 2 dias, Lumian quebrou a cabeça tentando bolar um plano. E finalmente, uma solução se apresentou: armadilhas. Ele se aventurou nas profundezas das montanhas com os caçadores da aldeia, onde dominou a arte de montar armadilhas. Desde então, Lumian se tornou um profissional em fazer algumas piadas. O plano inicial de Lumian era usar o petróleo como arma. Sua ideia era encher um balde grande com óleo, amarrar uma corda nele e escondê-lo em algum lugar alto. Quando seu alvo se aproximava, ele puxava a corda, fazendo o balde tombar, encharcando a vítima desavisada com óleo. Então, ele acendia uma tocha e a jogava neles. Porém, após alguma deliberação, ele desistiu da ideia. Partindo da premissa de que a criatura tinha fortes habilidades de rastreamento, ele sabia que precisava superestimar seu olfato. O cheiro de óleo era bastante óbvio e, se ele usasse outros cheiros mais fortes para encobri-lo, não tinha certeza se a outra parte reagiria de forma diferente. O monstro pode até ser capaz de distinguir a menor anormalidade, como cães selvagens. No final, Lumian optou por cavar um buraco fundo e plantar estacas no fundo. Ele sabia que havia um certo problema com esse plano. Com as habilidades de rastreamento exibidas pelo monstro, havia uma grande chance de ele descobrir a anomalia com antecedência e ver através da armadilha.
A resposta de Lumian foi encontrar uma maneira de explorar seus pontos cegos e baixar a guarda. Suas armas eram inferiores às da criatura, mas ele esperava que sua inteligência pudesse lhe dar vantagem. Como humano, ele tinha uma vantagem: seu cérebro. Pelo menos desde o nosso último encontro, ele possui um certo grau de inteligência, embora não tão alto. Lumian se confortou. Mas ele se recusou a deixar que isso o acalmasse e lhe proporcionasse uma falsa sensação de segurança. Ele planejaria presumir que a criatura tivesse as habilidades cognitivas de um ser humano médio. Alguém como Pons Bennett. Não, o que o daquele cara é menor que uma pilha de pedras. Se não fosse por todos os seus capangas, eu o faria se curvar diante de mim e me chamar de papai. Após um momento de contemplação, Lumian aumentou suas expectativas em relação ao monstro. Sim, trate-o como um padre sem instrução. Ele olhou pela janela novamente, com os olhos fixos na região selvagem entre sua morada e as ruínas. Este lugar estava mais próximo da zona segura, tornando o local ideal para o seu esconderijo. Porém, não havia cobertura, deixando tudo exposto à vista, tornando-o impróprio para uma emboscada. Não há problema em cavar uma armadilha, mas se eu me usar como isca, a outra parte poderá me localizar à distância e atirar em mim. Não vai precisar vir de jeito nenhum. Lumian murmurou, pensando se deveria correr o risco de entrar nas ruínas para montar uma armadilha. Seu plano tomou forma rapidamente, restando uma coisa a confirmar: levaria muito tempo para cavar um buraco profundo e plantar estacas abaixo. Lumian não podia esperar que a outra parte esperasse até que ele terminasse. Após um momento de reflexão, Lumian abriu os braços e fez o gesto de abraçar o sol. Ele orou com mais fervor do que nunca. Meu Deus, meu Pai, por favor, abençoe-me e ajude-me a lidar com esse monstro. Louvar o sol? Não havia 100% de certeza para a maioria das coisas no mundo. Lumian não hesitou por um momento. Ele pegou o forcado e o machado do quarto e foi para o escritório. Considerando a arma do alvo, Lumian sabia que precisava trocar seu equipamento de proteção. Ele tirou as roupas de algodão e amarrou livros de capa dura no peito e nas costas com uma corda. Esta era uma armadura de papel improvisada. Ele se lembrava vagamente de sua irmã avisando-o sobre o potencial de lesões internas, mas não podia se dar ao luxo de se preocupar com isso agora. Ele se espreguiçou para ter certeza de que o peso dos livros não prejudicaria suas habilidades de luta. Depois vestiu a jaqueta de couro e desceu ao térreo para reunir materiais para sua armadilha. Não muito tempo depois, o aperto de Lumian aumentou ainda mais a pá e o feixe de cordas em sua cintura, uma para escalar outra para confeccionar redes de corda para substituir os galhos das árvores. Ele respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir, e agarrou o machado de ferro com a mão direita ao abrir a porta. Uma leve névoa cinzenta se espalhava pela região selvagem enquanto Lumian se aproximava da montanha, o pico agora tingido de sangue. Lumian abriu caminho através do silêncio misterioso, rastejando, em direção à beira das ruínas. Com cautela, ele caminhou um pouco para o lado e jogou a pá, o forcado, as cordas e outros equipamentos em um canto escuro de um prédio desabado. Com apenas seu fiel machado em mãos, ele retornou ao local onde havia entrado nas ruínas. Movendo-se silencioso e deliberadamente, Lumian se aprofundou nas ruínas sem chamar atenção para si mesmo. Quando ele finalmente chegou ao local onde o monstro de 3 caras o assustou da última vez, ele parou por quase um minuto antes de voltar. No meio do caminho, ele começou a fazer um desvio, circulando de volta em direção à casa desabada onde guardava suas ferramentas. Ao se aproximar, Lumian examinou o terreno, procurando um local adequado para montar sua armadilha. Há uma fenda relativamente larga e curta aqui. Com uma pequena modificação, será uma armadilha excelente e me poupará um tempo precioso. Quanto ao outro, bem, isso pode demorar um pouco. Mas só terei que torcer para que o monstro não me encontre muito rapidamente. Lumian pegou sua pá e outros equipamentos, voltou ao local escolhido e começou a trabalhar. Depois de modificar a fenda, Lumian empunhou seu machado e cortou um pedaço de madeira irregular. Depois inseriu-o na base da armadilha. Ele criou uma rede de corda, colocando-a sobre a armadilha antes de cobri-la com terra, garantindo que ela se misturasse perfeitamente com o ambiente. Com tudo no lugar, ele começou a imitar o monstro que o perseguia. Se esta criatura for tão perspicaz quanto penso, ela sentirá a armadilha e evitará, talvez saltando sobre ela com um único salto. No entanto, inevitavelmente chegaria a este ponto. Eu preciso estar aqui,
Então ele me avista no momento em que chega. Lumière mediu a distância com os pés e confirmou sua linha de visão antes de se estabelecer em uma parede relativamente intacta. Ele se agachou ali e confirmou sua linha de visão. Então ele começou a cavar uma segunda armadilha. Esta foi uma armadilha projetada especificamente para humanos normais. Lumière sabia que quando alguém conseguisse rastrear seu alvo e facilmente percebesse que a outra parte havia preparado uma armadilha para eles, apenas para descobrir que o inimigo estava à espreita nas proximidades, eles provavelmente ficariam arrogantes. Sua sede de sucessos dominaria e eles ignorariam a possibilidade de uma segunda armadilha, atacando avidamente suas presas. Foi uma falha clássica de pessoas com inteligência pedestre. Lumière apenas rezou para que o monstro não possuísse o que médio de um humano. Se isso acontecesse, ele não teria escolha a não ser fugir. As probabilidades eram de que ele seria enredado e deixado para morrer na selva, com poucas chances de voltar para sua casa e se esconder na zona segura. A anormalidade de Cordoue forçou a fazer uma escolha perigosa. A cada momento que passava, Lumière ficava cada vez mais cauteloso. Mesmo tendo montado a segunda armadilha, o monstro com a espingarda ainda não havia aparecido. O mesmo vale para os outros monstros. Por fim, Lumière começou a relaxar. Depois de guardar a pá e outros suprimentos, ele ficou em pé, abrindo bem os braços. Louvar o sol! Ele exclamou com vigor renovado. Lumière encolheu-se contra a parede e caiu de joelhos, com os olhos fixos na primeira armadilha. Não havia nenhuma linha de visão clara para o caminho que ele seguiu, obstruído por um prédio desabado que se aproximava em seu caminho. Ele esperou ali, pacientemente, com o coração batendo forte no peito. Lumière podia sentir a adrenalina correndo em suas veias, e a sensação era sem precedentes. Como vagabundo, Lumière encontrou seu quinhão de inimigos que eram maiores e mais fortes que ele. Mas eles não queriam acabar com ele, eles só queriam sua comida, dinheiro e um lugar decente para pegar alguns Zs. Mesmo que alguém morresse na briga, isso seria considerado um infeliz acidente. Mas agora, o adversário que ele enfrentava era uma criatura monstruosa que não respeitava as leis ou a moral humana. E foi, exponencialmente mais forte que Lumière. Inferno, pode até possuir alguns superpoderes. Se seu esquema desse errado, o resultado seria quase certo. Tump, tump, tump. O coração de Lumière estava prestes a saltar do peito. Todos queriam viver uma vida boa e Lumière não era exceção. Inspire, expire. Inspire, expire. Lumière tentou respirar fundo para acalmar os nervos, mas não ajudou. Lumière esperava que o monstro aparecesse mais cedo, embora temesse sua chegada. Por um lado, poderia trazer uma resolução rápida para esta situação, independentemente de o resultado ser positivo ou negativo. Pelo menos então ele não estaria tão ansioso como estava agora, quase a ponto de desmoronar. Por outro lado, o medo tomou conta dele com força. Percebendo que não poderia continuar assim, lembrou a si mesmo: não posso sobrecarregar Aurore com meus medos. Com isso, ele tentou meditar, concentrando toda a sua energia na tarefa. Embora tenha sido mais desafiador do que antes, Lumière finalmente conseguiu delinear o sol carmesim em sua mente. A simples visão disso aliviou um pouco seus nervos, mas ele ainda tremia de medo. De repente, ele ouviu um leve farfalhar. Era como se um pastor se aproximasse silenciosamente através de um pasto próximo, escondido da vista. Capítulo 23. Inteligência de combate. Os sentidos de Lumière estavam em alerta máximo. Ele não estava tão assustado como antes, agora que as coisas finalmente estavam acontecendo. Apesar de seu corpo ainda tremer, ele se sentia mais no controle e menos propenso a desmaiar. Eu deveria ter morrido há 5 anos. É tudo, graças a Aurore que ainda estou vivo. Esses últimos 5 anos foram um almoço grátis. O que há para ter medo? Lumière murmurou para si mesmo, cerrando os dentes e reunindo coragem. Num piscar de olhos, a luz já fraca que iluminava a superfície da primeira armadilha ficou ainda mais fraca. Uma figura sombria emergiu, bloqueando a luz que atravessava a densa neblina no céu. A figura assomava à distância, uma fera corpulenta com olhos vermelhos sangue e cabelo preto oleoso. Meio humano e meio fera, estava armado com uma espingarda nas costas, pronto para qualquer coisa. Seus joelhos dianteiros se dobraram enquanto examinava o chão à sua frente. Um momento depois, a fera, vestindo uma jaqueta escura e calças enlameadas, tirou a espingarda e saltou,
controlando a extensão vertical do salto para saltar sobre a armadilha e cair no chão sólido e rachado. Virou a cabeça gordurosa de cabelos negros e viu um leve movimento. Então, o monstro avistou Lumière, que estava com uma expressão de pânico e tentava se esconder atrás de uma parede. Com um grunhido baixo, a fera saltou novamente e atacou seu alvo. Aterrissou a uma pequena distância de onde Lumière estava, para evitar que ele se virasse e desferisse um golpe fatal antes que pudesse se estabilizar. Lumière contornou a parede tateando, desaparecendo de vista. Assim que o monstro pousou, o solo sob seus pés cedeu e ele despencou junto com a terra e a rede de corda em um buraco profundo que apareceu de repente. Baque! O som de algo pesado caindo no chão ecoou pelo prédio abandonado, acompanhado por um grito que lembrava o de um rato. Lumière, que se escondeu atrás da parede, não conseguiu reprimir a emoção que o invadiu ao testemunhar a visão. O primeiro passo foi dado. Com a maior parte de seu medo evaporando, ele pegou o forcado ao seu lado e correu em direção à armadilha. A formidável tenacidade do monstro sem pele deixou uma impressão indelével em Lumière. Além disso, sua presa tinha uma espingarda, então ele evitou se expor acima do buraco profundo. Em vez disso, ele apontou o forcado à distância e o enfiou na cova. Em uma reviravolta repentina, o forcado mergulhou e parou abruptamente. Imediatamente, uma força intensa reverberou através do forcado, puxando Lumière para a armadilha com força bruta. Pego de surpresa, Lumière caiu para frente. Ele não se incomodou em inspecionar o fundo do poço. Descartando-o, forcado, ele se virou e se lançou em direção à parede ainda de pé. Bang! O impacto atingiu Lumière como um trem de carga, derrubando-o. Sangue, com um gosto metálico distinto, subiu em sua garganta. Com um baque surdo, ele caiu no chão, caindo algumas vezes antes de recuperar o equilíbrio. No mesmo instante, ele avistou a criatura monstruosa, parte humana, parte besta, emergindo do poço profundo. Ele segurava uma espingarda de cano único na mão, o corpo rasgado, revelando uma exibição grotesca de feridas. Uma mistura nauseante de líquido vermelho escuro e amarelo claro foi derramada, enquanto seu interior se espalhava. Apesar de ter sido gravemente ferido pela armadilha de Lumière, a criatura não perdeu a capacidade de lutar. Ao cair no buraco, conseguiu contorcer o corpo apenas o suficiente para evitar um golpe fatal. As pernas e os braços da criatura também ainda funcionavam, permitindo que ela se libertasse da armadilha. Sem hesitar um momento, Lumière disparou para as ruínas próximas. Não foi uma decisão espontânea, ele tinha um plano em mente. Ele sabia que havia uma chance de a armadilha não incapacitar completamente o monstro, deixando-o com força suficiente para revidar. Caso a armadilha falhasse, o plano de contingência de Lumière era usar o ambiente a seu favor. Ele jogaria um jogo de gato e rato, ganhando tempo para a fera sucumbir aos ferimentos. Seu tempo de reação e força enfraqueceriam consideravelmente, e Lumière poderia atacar quando a oportunidade se apresentasse. Bang! Outro tiro soou, seguido pelo som de terra espirrando enquanto pistas apareciam no local onde Lumière estava. Ele rapidamente se escondeu atrás de uma parede meio desmoronada e rastejou de 4 até o outro lado das ruínas. De repente, ele ouviu o som do vento soprando no ar. O monstro havia saltado. Lumière rapidamente girou e rastejou de volta para trás da parede meio desmoronada através de uma abertura. Ele aproveitou ao máximo as condições especiais dos prédios, desabados, escondendo-se às vezes e circulando em outras, esquivando-se dos ataques do monstro sem se envolver em uma luta direta. O esconde-esconde era o forte de Lumière, aprimorado por meio de brincadeiras anteriores, nas quais ele usava essa habilidade inata para escapar de uma surra na hora. À medida que o jogo de gato e rato continuava, Lumière gradualmente se viu ofegante, enquanto a velocidade de corrida, a altura do salto, a força e a velocidade de reação do monstro haviam claramente enfraquecido. Só mais um pouco, só mais um pouco. Ainda não consigo derrotá-lo agora. Lumière recuou para sua localização anterior, encostando-se na parede meio desmoronada e tentando controlar sua vontade de contra-atacar imediatamente. Bang! De repente, ele sentiu um forte golpe nas costas, fazendo voar para a frente. A parede meio desmoronada e as pedras atrás dele explodiram em 1.000.000 de pedaços, chovendo ao seu redor enquanto ele caía no chão. O monstro não o perseguiu, em vez disso escolheu bater com o corpo nos obstáculos em seu caminho. A parede já estável e meio desmoronada não aguentou o peso de sua força total e desabou completamente.
Sangue carmesim jorrou das feridas da criatura, acumulando-se no chão em uma exibição grotesca. Apesar de ter sido pego de surpresa, os reflexos de Lumière foram rápidos. Ele rolou para longe do perigo e procurou abrigo atrás de uma pilha de escombros. Bang! O tiro de espingarda do monstro errou por um fio de cabelo. Depois de bater na parede, o monstro lutou para recuperar o equilíbrio. Ele se atrapalhou com a sacola de pano, amarrada à cintura, apenas para encontrá-la vazia. Com um grunhido, ele jogou a espingarda para o lado e atacou Lumière. Lumière já havia disparado para um novo esconderijo para continuar o jogo de gato e rato. Claro, ele não poderia continuar esse jogo para sempre. O monstro poderia escapar se esperasse muito, e o barulho poderia atrair outros da sua espécie. Enquanto circulava pela área, percebeu que o monstro parecia estar diminuindo a velocidade. Aqui está a chance. Com uma decisão rápida, Lumière fingiu fugir em direção a um prédio desabado. Uma vez lá, ele se manteve firme, tirou o machado das costas e parou um momento para recuperar o fôlego. Num piscar de olhos, o monstro dobrou a esquina e ficou na frente de Lumière. Sem hesitar, Lumière ergueu o machado e avançou. Ele deu um passo em direção à criatura, virando o corpo de lado e abaixando o ombro. Ele planejou golpear o monstro com o corpo, um movimento que a sua irmã lhe ensinou, e então cortar seu pescoço. Bom! Lumière deu um passo à frente, encostando o corpo no peito do monstro, mas a criatura não se mexeu. Lumière ficou surpreso com sua postura inflexível. Ele tentou empurrar com mais força, mas o monstro permaneceu como uma parede grossa. O que? O coração de Lumière apertou e ele se recuperou. Ele estava prestes a atacar o chão e tentar escapar do alcance de ataque do monstro. Num piscar de olhos, o monstro avançou e agarrou o pescoço de Lumière com força. Não parecia estar tendo problemas para se mover. Lumière engasgou em estado de choque ao ser içado no ar, com o pescoço latejando de dor. Sacrebleu, fui enganado. Ele exclamou, sua mente girando. Um rangido encheu o ar e o mundo girou, ao seu redor, fazendo sua cabeça girar. Seu machado errou o alvo e agora foi jogado para o lado. Lumière finalmente percebeu que havia sido enganado pelo monstro. Apesar de estar em apuros, a criatura tinha força suficiente para lutar. Ele fingiu fraqueza astuciosamente, atraindo para atacar em vez de permanecer escondido. Lumière havia subestimado sua inteligência de combate e agora se encontrava em uma situação desesperadora. O monstro estava claramente no fim de sua corda, como evidenciado por sua incapacidade de quebrar o pescoço de Lumière. Mas esta foi apenas uma pausa temporária. A criatura ainda tinha energia suficiente para terminar o trabalho. Quando seu pescoço ameaçou quebrar e sua respiração ficou mais irregular, Lumière sentiu sua mente começar a ficar em branco. Em branco, enquanto Lumière estava à beira da morte, as palavras da senhora de repente ressurgiram em sua mente. Ela queria que ele usasse o que há de especial nele no sonho. Traço especial. Seus pensamentos estavam quase vazios e então ele rapidamente aproveitou a oportunidade para meditar. O sol vermelho apareceu instantaneamente em sua mente. Ao contrário de sua tentativa anterior de meditação para acalmar suas emoções, onde o sol desaparecia assim que se formava, desta vez ele se concentrou em mantê-lo existindo. De repente, uma voz vinda de cima, infinitamente alta, perfurou seu crânio. A dor era insuportável e Lumière sentiu como se seu coração fosse explodir no peito. Ele se esqueceu do aperto do monstro em seu pescoço e do fato de que ele estava lutando para respirar. De repente, ele caiu no chão com um baque nauseante. O som estranho que acompanhava a sua meditação desapareceu, mas a dor permaneceu, quase insuportável. Ele não foi capaz de avaliar o que estava ao seu redor ou mesmo avaliar os danos causados ao seu corpo. Depois de um período de tempo desconhecido, a sensação de quase morte diminuiu. Lumière não se incomodou em verificar o pescoço. Em vez disso, ele colocou as mãos no chão e levantou a cabeça. A fera estava agachada ali perto, meio humana e meio fera, com a cabeça baixa e os braços estendidos à frente. Lumière notou que suas feridas ainda vazavam sangue misturado com um líquido amarelo, e o corpo da criatura estremeceu incontrolavelmente. O que há de errado com isso? Fiquei assustado com o especialismo que demonstrei. Ele pegou seu machado caído e deu um passo em direção ao monstro. Sem hesitar, ele segurou o machado com as duas mãos e o golpeou na nuca da fera. O machado afundou profundamente nos músculos da criatura e parou nos ossos. Lumière usou toda a sua força para remover o machado,
Depois continuou seu ataque, cortando o pescoço do monstro 1, 2, 3 vezes. Finalmente, a cabeça da fera se separou do corpo com um barulho nauseante, rolando para o lado. O corpo aguentou por mais um momento, mal conseguindo sobreviver. Nenhuma resistência, apenas tremores. E então, com um solavanco repentino, o corpo de Lumian se contorceu, suas mãos se soltaram, deixando o machado ensanguentado deslizar para baixo com um ruído nauseante. Uf! Sopro! Uf! Ele poderia finalmente recuperar o fôlego. Capítulo 24. Ganhos. Lumian não teve o luxo de descansar por muito tempo. Ele teve que continuar se movendo, com medo de que os outros monstros pudessem aparecer. Depois de parar um momento para recuperar o fôlego, ele suportou a dor no pescoço e nas costas e lentamente se aproximou do cadáver do monstro. Ele segurou o machado com força na mão direita, pronto para atacar novamente se a criatura não estivesse totalmente morta. Depois de revistar cautelosamente o corpo com a mão esquerda, encontrou 3 moedas de cobre chamadas lamber em um saco de pano vazio. É isso? Lumian murmurou para si mesmo, desapontado por não ter encontrado nada relacionado a superpoderes. Se não fosse por isso, ele teria arriscado a vida lutando contra esse monstro. Se Lumian não fosse especial no sonho, ele nada mais seria do que a refeição do monstro. Ele se apoiou e olhou para a cabeça do monstro espingarda que havia rolado para o lado, rezando para que o que ele procurava estivesse lá. Naquele momento, um brilho carmesim profundo se materializou sobre o corpo do monstro. Eles pareciam vagalumes, convergindo gradualmente para um único ponto de maneira inflexível. Lumian ficou boquiaberto, incrédulo, quando uma sensação de euforia começou a crescer dentro dele. Esse fenômeno tinha que estar ligado a superpoderes. Sem muita demora, uma substância vermelha escura e pegajosa se materializou no peito do monstro, e nenhum ponto de luz adicional apareceu. Lumian se agachou cautelosamente e tentou agarrar a bolha. Era incrivelmente escorregadio, escorregando 2 vezes antes de finalmente conseguir segurá-lo na palma da mão. É extremamente leve, mas possui uma certa textura e elasticidade. A superfície parece tão lisa quanto vidro. O que diabos é isso? Lumian murmurou para si mesmo, percebendo mais uma vez que era completamente analfabeto quando se tratava de assuntos místicos. No meio de sussurros abafados, Lumian sentiu o cheiro de algo estranho e vermelho escuro que cheirava a sangue. Sua impaciência cresceu e uma malícia indescritível tomou conta de seu corpo. Por um momento, ele não queria nada mais do que levantar o machado e atacar o cadáver do monstro até que suas emoções violentas se esgotassem. Mas o alerta de Aurora sobre os perigos de perseguir superpotências ecoou em sua mente, e ele rapidamente controlou seus impulsos. Ele havia tomado precauções para se monitorar e permanecer vigilante o tempo todo. Não baixaria a guarda agora. Isso afeta minha mente. Lumian jogou a bolha vermelha escura no saco de pano que encontrou no monstro. No momento em que perdeu contato com ele, ele sentiu uma onda de calma tomar conta dele, dissipando a excitação restante do combate mortal. Seu corpo ainda tremia ligeiramente, mas ele estava de volta ao controle. Como esperado. Lumian sussurrou feliz enquanto voltava a si. Ele amarrou o saco de pano com força e prendeu-o na fivela do cinto. Após um momento de reflexão, Lumian retirou a sacola de pano e guardou-a com segurança no bolso interno de sua jaqueta de couro. Isso lhe proporcionou uma sensação de segurança e minimizou as chances de perdê-lo. Quando os botões de suas roupas foram desabotoados, o livro que estava colado nas costas de Lumian perdeu o apoio e caiu no chão. Estava cheio de buracos e farrapos, muito longe de seu estado anterior. Lumian reconheceu como caderno de exercícios documentos de exame simulado para admissão no ensino superior que sua irmã Aurora havia preparado para ele. Este foi o mesmo livro que salvou sua vida ao bloquear um ataque de espingarda. É claro que este único livro não merecia todo o crédito. Lumian pegou o caderno de exercícios e voltou para o corpo sem vida do monstro, com um sorriso irônico no rosto. Veja, conhecimento é realmente poder. Ele disse, pretendendo jogá-lo na cara do monstro. Mas então ele hesitou, lembrando-se das incontáveis horas que Aurora passou escrevendo. Ele não teve coragem de jogá-lo fora. Em vez disso, ele enfiou o caderno no cinto, arrastou o cadáver do monstro para a armadilha e jogou-o dentro. Lumian chutou a cabeça do monstro para garantir. Com o campo de batalha limpo, Lumian reuniu suas ferramentas, incluindo a espingarda vazia, o forcado e a pá, e retirou-se para o deserto.
Ele olhou por cima do ombro enquanto caminhava, sempre vigilante. Eventualmente, ele voltou para sua casa, subiu as escadas e entrou em seu quarto. Foi só então que ele realmente relaxou. A agonia que atormentava seu corpo, o desconforto óbvio e a exaustão avassaladora irromperam ao mesmo tempo. Ele caiu na cama, demorando um momento para se recuperar. Mas ele não queria dormir ainda. Ele precisava avaliar os danos. Lumian tirou a roupa e foi até o guarda-roupa, olhando-se no espelho de corpo inteiro. Seu pescoço estava inchado e as 5 marcas de dedos ensanguentados nele tinham adquirido um tom sinistro de preto azulado. Suas costas estavam machucadas e havia inúmeros arranhões e cortes por todo o corpo. Até mesmo alguns dos meus ferimentos são internos, assim como Aurora me avisou. Será que vou me recuperar na próxima vez que entrar? Ele não pôde deixar de refletir sobre a batalha. Foi um fracasso, mas não um fracasso total. Na primeira metade da batalha, ele deu um tapinha nas costas. Ele não apenas fez uso total do baixo ki do monstro para levá-lo à segunda armadilha, mas também seguiu seu plano original ao máximo. Era um jogo de gato e rato, e ele jogava com perfeição. Ele arrastou o monstro até que ele estivesse prestes a se render aos ferimentos. No entanto, sua falta de experiência foi sua ruína. Em vez de atirar pedras pesadas, ele optou por esfaquear o monstro com um forcado no fundo do poço. Na segunda metade da batalha, ele estava confiante demais e subestimou a inteligência do monstro. Sua insuficiente experiência de combate o fez cair na armadilha do monstro, que quase o matou. Esse desempenho teria sido um desastre. Felizmente, seus sucessos anteriores levaram o monstro ao seu limite e não o mataram com rapidez suficiente. Isso lhe deu a chance de completar sua meditação e invocar seu traço especial. Antes desta batalha, Lumian não esperava que a característica especial tivesse um efeito tão poderoso. Isso fez com que o monstro caísse em um medo incontrolável, tão inquebrável apesar de sofrer ataques. Ele temia que o estado de quase morte provocado pela invocação do traço especial tornasse vulnerável a ataques, mas acabou sendo especial e muito forte. Ao suspirar, Lumian teve uma revelação. Os monstros nas ruínas evitaram sua casa e fizeram dela uma zona segura porque havia algo ainda mais assustador lá dentro. Poderia ser o dono da voz misteriosa que ele ouviu quando convocou o traço especial. Lumian engasgou com o pensamento. Seu subconsciente o incentivou a procurar em todos os cantos da casa aquela coisa aterrorizante, mas ele rapidamente descartou a ideia. Provocar o ser contra o qual até mesmo o monstro empunhando a espingarda estava indefeso não era uma opção. Por enquanto, tudo estava calmo e em paz, e era melhor continuar assim. Ele teve que manter o estado atual da casa segura e não descobrir o sudário. Cada dia que passava era um dia, e quanto aos perigos que poderiam estar por vir, ele os enfrentaria quando chegasse a hora. Não até então, não até eu me tornar um Beyonder e ganhar um poder significativo. Lumian olhou para a sacola de pano na mão esquerda. Mesmo enquanto Lumian examinava seus ferimentos no espelho, sem camisa, ele se recusava a abandonar a fonte dos superpoderes. Ele havia trabalhado muito duro para obtê-lo. Como devo usar essa coisa? Ele se perguntou, abrindo o saco de pano e olhando para a mancha vermelha escura dentro dele. A bolha ainda estava no fundo do saco, sua forma estável, mas claramente não viva. Lumian, que nada sabia de misticismo, questionou-se se deveria comê-lo, realizar um ritual para se fundir com ele ou oferecê-lo a alguma entidade secreta. Ele só conhecia as duas últimas opções ao ler Edenveio. No passado, ele só teria pensado em uma coisa: coma. Lumian não se apressou em tomar uma decisão. Ele pretendia procurar primeiro o conselho da enigmática senhora da Otaven. Ele estava convencido de que a mulher lhe daria pistas sobre como aproveitar o poder da esfera vermelha escura e ganhar habilidades sobre-humanas. Lumian percebeu que a outra parte tinha um motivo para fazer isso, apesar de não saber qual era. Se as coisas não dessem certo, ele ainda poderia contar com a ajuda de sua irmã. Depois de se vestir tranquilamente, Lumian guardou o pedaço vermelho no bolso do casaco, junto com todo o dinheiro que havia adquirido. Finalmente, ele caiu na cama, exausto demais para se mover. Apesar da agonia em seu pescoço, costas e corpo, uma fadiga avassaladora tomou conta dele e ele adormeceu num piscar de olhos. Ao abrir os olhos, Lumian ficou cego pela luz do sol que já havia penetrado pelas cortinas, iluminando todo o quarto. Sentando-se lentamente, ele sentiu todo o corpo dolorido,
Como se tivesse levado uma surra em um sonho. Eu realmente fui espancado. Os ferimentos no sonho realmente se refletem na realidade, mas há um nível óbvio de enfraquecimento. Tentando se movimentar, ele sentiu seus músculos doerem um pouco, mas finalmente ficou aliviado por não ter sido muito afetado. No entanto, quando ele enfiou a mão nos bolsos, nada. Nada mesmo. Lumian não conseguiu sair com a bolha carmesim. Sua expressão tornou-se solene, suas sobrancelhas franzidas com força. Lumian não sabia o que fazer. A bolha carmesim, um item que prometia superpoderes, não o acompanhou até a realidade. Isso foi diferente do que a misteriosa mulher da taverna havia dito. Lumian se recompôs, trocou de roupa rapidamente e saiu do quarto. Enquanto caminhava pelo corredor, percebeu que a porta do banheiro estava aberta. Aurora estava de frente para o espelho, escovando os dentes com uma expressão séria no rosto. Bom dia, Lumian cumprimentou. Não é mais cedo. Você acordou tarde, Aurora murmurou incoerentemente. Espalhe. Seu cabelo loiro, preso em um rabo de cavalo, balançava enquanto ela cuspia o líquido na boca. Ela se virou para olhar para Lumian. O que você fez de errado ontem à noite? Essa coruja está lá fora. Como eu ousaria sair? Lumian respondeu calmamente. Isso é verdade. Aurora abandonou o assunto e disse, lembre-se de levar 5 verdura ao administrador para enviar um telegrama mais tarde. Lumian assentiu. Esta foi a chave para escapar de Cordu e era algo que ele nunca esqueceria. Após o café da manhã, Lumian foi direto para a praça da vila, onde ficava o escritório do administrador em um prédio de 2 andares. Ao chegar ao escritório, Lumian descobriu que o administrador Beust ainda não havia chegado, mas o restante da equipe já havia iniciado o trabalho do dia. Lumian pagou a taxa exigida e prontamente enviou um telegrama. Depois de concluir seus negócios, Lumian virou-se e começou a caminhar em direção à taverna. Era altamente improvável que a mulher enigmática já estivesse de pé, mas Lumian estava mais do que feliz em esperar a hora certa. Sua busca por superpoderes havia sido prolongada, então mais alguns tiques no relógio não o intimidaram. Capítulo 25 Sequências e poções. Lumian entrou na taverna, seus olhos penetrantes examinando a sala mal iluminada. Para sua surpresa, a misteriosa mulher já estava sentada em seu canto habitual, saboreando um farto café da manhã. Ela havia mudado de roupa mais uma vez, vestindo um longo vestido marrom plissado e um chapéu de veludo escuro que gritava alta sociedade. Tão cedo, Lumian se aproximou da mesa dela, acalmando seu coração acelerado. A mulher olhou para cima, encontrando seu olhar. Existe a possibilidade de eu não ter dormido a noite toda? Talvez. Lumian conhecia essa rotina muito bem. Sua irmã, Aurora, muitas vezes passava a noite inteira quando os prazos estavam se aproximando. Mas qual foi a razão para a mulher enigmática levantar isso? Ao olhar para a mesa dela, encontrou uma pasta deliciosa, com um soufflé de creme polvilhado com nozes, um muffin que parecia delicioso, uma croissant, uma xícara de café preto e um biscoito de língua de gato. Que apetite! Lumian pensou, impressionado. Mas como Cordu pode oferecer uma cozinha tão luxuosa? Somente Aurora e os chefes da família do administrador poderiam preparar algo assim. É tudo sobremesa, disse Lumian, sentando-se à sua frente. A mulher assentiu, sua expressão séria pela primeira vez. As sobremesas do Intis não são nada mais e há muita variedade. Mesmo que eu tome alguns no café da manhã todos os dias, vou levar um mês sem repetir para terminar todos, disse ela, mordendo o biscoito língua de gato e fechando os olhos de felicidade. Esse é um dos propósitos da viagem. Lumian aproveitou o momento para investigar o passado da mulher. Você não é de Intis? Ele perguntou. A mulher sorriu enigmaticamente. Sou de Luen, mas dada a situação atual, isso não é importante. O que mais Luen tinha a oferecer além de máquinas a vapor, fábricas e um grande exército? Lumian, sendo um intisiano, não pôde deixar de se lembrar das palavras zombeteiras que todos usavam para insultar o reino de Luen, cadeiras reclináveis, molho de menta, peixe frito e batatas e pura cerveja de fruta cobra. Mas ele rapidamente descartou o pensamento e voltou sua atenção para a tarefa em questão. Eu me livrei do monstro com a espingarda. A mulher tomou um gole de café e acenou com a cabeça em aprovação. Nada mal. Lumian sentiu uma emoção estranha emanando de seus olhos. Ele não conseguia se livrar da estranha sensação que sentiu em suas interações anteriores.
Havia algo nela que ele não conseguia identificar, uma mistura de jocosidade e emoções ocultas que o intrigava. Implacável, ele prosseguiu com o assunto em questão. Eu obtive um objeto vermelho escuro anormal daquele monstro. Segurá-lo me deixa irritado e cheio de hostilidade. Acho que envolve poderes sobrenaturais, mas não me acompanhou até a realidade, explicou. A mulher sorriu enigmaticamente. Depois de entrar e sair tantas vezes, você não percebe que além de sua própria condição física, você não pode trazer mais nada? Lumière ficou surpreso. Você não disse que coisas sobrenaturais estão excluídas. Ele parou, percebendo que estava perdido. Lumière não conseguia se livrar do desconforto físico que permanecia em seu sonho, junto com as memórias vívidas que se recusavam a desaparecer. Após consideração cuidadosa, ele fez uma pergunta. Você quer dizer que depois de obter poderes sobrenaturais através da bolha carmesim e se transformar em um Beyonder, o estado correspondente que é diferente daquele de uma pessoa normal pode ser trazido à realidade? Não é uma causa perdida, ela respondeu com indiferença, saboreando o soufflé de creme. Mas a força correspondente não enfraquecerá por causa disso. Lumière pressionou, franzindo a testa. Os ferimentos do que sofri no sonho são muito mais leves na realidade. As condições trazidas pelas características Beyonder não mudarão, explicou a mulher, encontrando o olhar de Lumière. É por isso que eu disse que itens extraordinários estão excluídos. Características Beyonder. Lumière refletiu sobre o termo, tentando juntar as peças do que sua irmã havia lhe contado sobre Beyonders. A obtenção de tais características permitiria que alguém se tornasse um Beyonder, ele supôs. E com base na explicação da mulher, ele teve um palpite sobre a natureza única do seu sonho. Essa ruína é real. Ou talvez já tenha sido real, mas agora está profundamente mergulhado no sonho de algum figurão e foi deixado para apodrecer. E meu sonho é como uma passagem secreta. Uma passagem que só é acessível através dos símbolos no meu peito e leva direto para aquela ruína. Com base na minha teoria, minha casa no sonho é como uma marca deixada por nossa interação. É um reflexo do lugar onde me sinto mais seguro, no fundo do meu subconsciente. É por isso que não se parece em nada com a natureza selvagem ou com as ruínas que a rodeiam. É como se estivéssemos em dois mundos diferentes, eu e os monstros. Mas esses monstros não podem entrar. Eles estão presos nas ruínas reais enquanto minha casa é uma mistura de sonho e realidade. Somente aqueles com símbolos especiais podem passar pela barreira correspondente. Os símbolos só funcionam para mim e registram o estado do meu corpo antes de eu voltar à realidade. Quando eu acordar, as coisas que não envolvem o sobrenatural desaparecerão, mas as implicações permanecerão. Até a morte funcionará da mesma maneira. Portanto, não deveria haver nada assustador esperando por mim em casa no sonho. Mas a origem desses símbolos e a fonte daquela voz aterrorizante simbolizam algo sombrio e horrível. Lumière ficou sentado em silêncio, observando a senhora à sua frente, devorar seu café da manhã sem pressa. Ela não pareceu se importar. Lumière finalmente perguntou, recuperando a compostura, posso perguntar como devo usar essa bolha vermelha escura? É a característica Beyonder que você mencionou? No momento crítico, ele não pôde deixar de se dirigir a ela respeitosamente. A senhora largou o café e olhou para ele. Eu posso te dar uma fórmula de poção. Basta segui-lo. O presente generoso deixou Lumière inquieto. Por que você está me ajudando? A senhora riu. Você acreditaria em mim se eu dissesse que foi arranjado pelo destino? Não. Lumière respondeu inconscientemente interiormente. A anormalidade na aldeia, a pressão da tempestade iminente e o desejo por superpoderes giravam em torno de Lumière, ameaçando dominá-lo. Ele suprimiu seu desconforto falou em voz baixa, sim. Oportunidades como essa não apareciam com frequência e Lumière sabia que precisava agir de forma decisiva. Ele não podia se dar ao luxo de hesitar ou ter dúvidas. O sorriso da senhora se alagou, as emoções obscuras que ele havia detectado em seus olhos anteriormente se intensificaram. Ela tirou uma pilha de post-its e uma caneta tinteiro prateada da bolsa de sua senhora negra e começou a escrever. Finalmente, ela parou, arrancou a nota de cima e entregou a ele. Lumière arrancou-o da mão dela e leu rapidamente. Fórmula da poção do caçador. Ingrediente principal, uma característica de um Beyonder. Ingredientes complementares, 80 ml de vinho tinto, uma flor de castanheiro vermelho. Pode ser uma amostra ou substituída por 10 gotas do óleo essencial, correspondente,
5 gramas de pó de folha de chopo, 10 gramas de manjericão, uso, beba diretamente. Satisfeito com a memorização, Lumian dobrou cuidadosamente o bilhete e guardou-o no casaco marrom. Feito isso, ele perguntou, incapaz de conter sua curiosidade, o que significa um ter caçador no sentido sobrenatural? A sequência correspondente, respondeu a senhora, tomando um gole casual de seu café. Você não sabe muito sobre misticismo, então deixe-me explicar. Existem 22 caminhos comuns no mundo. Para acessá-los, você deve obter ingredientes com as características Beyonder correspondentes e preparar poções. Cada caminho possui 10 sequências, numeradas de 9 a 0. Quanto menor o números, maior o nível e mais forte a habilidade. A característica Beyonder que você obteve pertence ao caminho do sacerdote vermelho. Só pode ser usado para preparar a poção de caçador da sequência 9 correspondente. Lumian ouviu com atenção e deixou escapar. Então a que sequência pertence minha irmã Aurore? Ela é uma bruxa da sequência 7 do caminho do espreitador de mistérios, a senhora respondeu friamente. Ela não mencionou como ela sabia. A Aurore já está na sequência 7. Isso é verdade. Ela já obteve poderes sobrenaturais há vários anos. Só estarei na sequência 9 depois de consumir a poção. Ainda estou bem longe dela. Só espero não ser um fardo quando escaparmos de Cordu no futuro. Lumian não pôde deixar de perguntar, posso beber poções Beyonder de sequência superior diretamente? Ou devo beber a sequência 9 hoje e a sequência 8 amanhã? Teoricamente, sim. A senhora acrescentou depois que Lumian revelou um olhar de alegria. No entanto, a maioria dos que tentam isso acaba morta ou como um monstro. Menos de uma em cada 10 milhões de pessoas consegue transformar-se em monstros. Lumian ficou alarmado. A senhora riu e disse, sua irmã não te avisou sobre os perigos do caminho para a transcendência. Depois de beber a poção, se você não conseguir controlar o poder, você morrerá devido a um colapso físico ou se transformará em um monstro. Por que você acha que aquele que você encontrou estava em forma humana? Não admira. Lumian finalmente entendeu de que perigos sua irmã estava falando. Mas ele estava disposto a enfrentar isso. Não há como reduzir esse perigo? Ele perguntou. A senhora considerou por um momento antes de responder. Existe. Você precisa de vontade firme, boa condição física e um pouco de sorte. Quanto ao resto, você não precisa saber. Você ainda está tomando a primeira poção. Boa condição física. Lumian, que planejava voltar para recuperar o sono e beber a poção mais tarde, franziu a testa. Ele ainda estava gravemente ferido no sonho. A senhora à sua frente assentiu levemente e disse, não tenha pressa. Espere até o anoitecer e seu corpo estará praticamente recuperado antes de voltar aos seus sonhos. A mente de Lumian fervilhava de perguntas. Então, enquanto meu corpo estiver quase curado, os ferimentos do meu sonho irão se recuperar completamente. Era preciso saber que seu corpo, na realidade, estava apenas um pouco dolorido. Foi completamente diferente dos ferimentos do sonho. Sim. A senhora confirmou o palpite de Lumian. Ela continuou, há muito que aprender sobre a poção e os caminhos do divino. Eu vou te contar quando você se tornar um caçador. Os caminhos do divino. Lumian perguntou perplexo, por que não me conta agora? A senhora riu. Se você morrer ou se tornar um monstro, seria uma perda de tempo dizer tanto agora. Ponto. Lumian ficou sem palavras. Lumian se levantou e pediu licença, mas antes de sair perguntou mais uma coisa. Você sabe sobre a anomalia na aldeia?